Zombou da morte da minha mãe? Eu o levo à falência. Enfim, esta poderia ser uma história muito, muito longa. Tentarei resumir onde e quando puder. Minha agora ex-esposa Kate e eu nos mudamos para um apartamento em 2010. A casa como um todo era uma casa reformada dividida em dois lados, com 2 apartamentos na parte de baixo e 2 apartamentos no andar de cima, terminando em 126 e 128, respectivamente. Eu não era o maior fã do apartamento, pois era um prédio muito mais antigo do que aquele em que eu já havia morado, mas logo me adaptei ao rangido da madeira durante a noite. Na visita inicial, percebemos que o único problema era que havia um buraco no teto do banheiro. O proprietário, Jay, nos prometeu que consertaria o problema o mais rápido possível. Um ano depois de nos mudarmos, houve um grande estrondo às 4 horas da manhã. O teto do banheiro havia desabado e havia azulejos e madeira por todo o chão e na banheira. A Kate era normalmente a mais agressiva, enquanto eu era mais passivo e descontraído, e ela continuou ligando para o Jay durante todo o dia. Quando ela entrou em contato com ele por volta das 21 horas, explicou o que havia acontecido e insistiu para que fosse consertado imediatamente. Jay se recusou, gritando que sua namorada era advogada e que ele não precisava fazer nada. Foi aí que me irritei. Saí para fumar um cigarro e ligar para ele pessoalmente. Fingi um comportamento relaxado e, no início, ele começou a tentar falar comigo como humano e dizia: "Cara, vou conseguir alguém lá fora, mas vai levar algumas semanas." Quando não conseguiu me convencer dessa forma, começou a gritar sobre sua namorada e o fato de ela conhecer a lei. O que ele não sabia é que eu havia lido as leis de inquilinato do meu estado e, assim, enquanto ele tentava mentir, esperei até que ele terminasse. Então, recitei a lei que dizia que, se um apartamento fosse considerado inabitável, o proprietário precisaria pagar para que o inquilino ficasse em um lugar até que o problema fosse resolvido, o que significa que ele teria que pagar para que ficássemos em um hotel de nossa escolha todas as noites até que o teto fosse consertado. Ele tentou dizer que nosso vizinho de cima, Phil, era o porteiro, mas não tinha certeza se poderia levá-lo até lá naquela noite. Ele me colocou em espera, depois voltou alguns minutos mais tarde e disse que Phil e sua namorada estavam fora do estado. Toquei a campainha do Phil e perguntei, com o Jay no viva voz, se ele havia sido designado como supervisor. Ele riu e disse, não. Desanimado, Jay disse que mandaria pessoas para lá no dia seguinte. Anteriormente, ele havia dito que estariam ocupados por pelo menos 3 semanas. Há mais detalhes sobre esse incidente, mas ele leva a 2 conclusões. Se você vai mentir, precisa ser consistente em sua mentira e certifique-se de que as pessoas para quem você mente não se comuniquem entre si. Foi aí que começou uma disputa entre mim e minha Kate contra ele e a mãe dele. Ela era a proprietária original e deu a casa a ele para que ele pudesse começar a ter um lucro paralelo. Um ano mais tarde, Jay parou de ir à casa e sua mãe começou a fazer as coletas. Nessa época, meu ex-marido e eu tínhamos sido demitidos e estávamos trabalhando com o seguro social para obter seguro de alimentação, saúde e moradia. Fomos aprovados para todos os 3 em abril, mas só receberíamos o cheque em maio. Quando nosso cheque típico não estava na caixa de correio do locador, ele imediatamente deu uma intimação dizendo que estava nos levando ao tribunal para despejo. No dia em que fomos ao tribunal, ele não tinha advogado e, diante do juiz, aqui está o resumo, ou melhor, um relato não literal, de como foi o caso. Juiz, a defesa tem meios de pagar dentro de 90 dias após o não pagamento? Nós, sim, meritíssimo. Entrega a papelada mostrando que ele será reembolsado pelos meses de abril e maio. Juiz, não vejo problema algum. Eles não estão infringindo nenhuma lei. Por que estamos aqui? Jay, bem, meritíssimo. Eles estão praticando bullying. Juiz, não me interessa, a menos que eles estejam infringindo uma lei. O caso está encerrado. Basta dizer que Jay e sua mãe não ficaram felizes. Nessa época de minha vida, as coisas estavam tumultuadas. Minha mãe, que lutava contra um câncer de pulmão há 4 anos e meio, sucumbiu em junho. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que a mãe dele bateu a porta pedindo o pagamento. Expliquei que deixaria o cheque na caixa de correio quando voltássemos da funerária e que, por favor, respeitasse meu direito de luto. Ela pegou seus dedos e começou a esfregá-los, fingindo tocar o menor violino do mundo. Nunca me esquecerei do que ela disse em seguida. Oh, minha mãe acabou de morrer. Ai de mim.
Ela provavelmente estava se preparando para isso. Não me importa se toda a sua família morreu. Eu quero meu dinheiro. Ela sorriu presunçosamente, orgulhosa do que acabará de dizer. Vi o vermelho e meu coração saltou para a garganta. Peguei o cheque e o entreguei a ela, absolutamente chocado com o fato de que alguém diria algo tão fudido. Ela finalmente conseguiu apertar um botão que pouquíssimas pessoas que conheci ao longo da minha vida chegaram perto de apertar. Entrei em modo de fúria, mas não da maneira que você esperaria. A vingança. Sempre nos disseram que, se um inspetor sanitário viesse, não abriríamos a porta. Esperei até agosto, pois esse era o mês anterior ao término do contrato de aluguel e sabíamos que eles não prorrogariam a renovação. Subi o quarteirão até a prefeitura para pedir uma inspeção sanitária da nossa propriedade. Ela foi agendada para vários dias depois. Agora é importante saber várias coisas. Eu era amigo de todos os inquilinos. Phil havia se mudado com seu noivo, mas a nova inquilina era uma garota muito legal da minha idade chamada Dani. Tom e Anna, do outro lado do andar de baixo, tinham se mudado em julho e Jay ainda estava procurando um novo inquilino. A única pessoa que queria ficar fora disso era Rose, no apartamento superior direito. Eu havia obtido permissão e a chave reserva dela para que pudesse deixar o inspetor entrar no apartamento da Dani e sabia que poderia usar a escada dos fundos do lado direito para deixá-lo entrar no apartamento do Tom, agora vago. Eu também sabia que Dani estava se mudando em setembro, um mês depois de Kate e eu. O inspetor chegou e foi maravilhoso. Ele verificou o exterior da casa primeiro, notando que os fios estavam expostos, havia uma secadora velha e vazia, além de outras bagunças estranhas no quintal. Eu o levei para dentro da entrada compartilhada e, como eu estava contando, ele notou que a última inspeção datava de 1994, 18 anos. Isso significava que, para cada ano em que ele não tivesse uma inspeção, haveria multas apropriadas. No nosso apartamento, havia mofo preto crescendo no banheiro e a bolha no teto tinha começado a crescer novamente em proporções problemáticas. No andar de cima, o apartamento da Dani estava sofrendo com vazamentos no teto e parecia que o teto do banheiro dela também estava prestes a desabar. Fomos então para o porão. A caldeira estava prestes a explodir, havia itens inflamáveis junto com gasolina e um pacote de fósforos ao lado dela. Duas coisas que eu não sabia eram: a porta corta-fogo que separava os dois lados não fechava totalmente, o que a tornava inútil. Para ser honesto, eu nunca tinha ouvido falar de uma porta corta-fogo até aquele dia. No lado direito, parte 128, do porão havia um banheiro. Um banheiro que havia explodido. Ele revestiu as paredes ao redor e o vazamento nos impediu de subir até o andar pelo lado direito. Durante todo o tempo, o inspetor estava fotografando e escrevendo constantemente. Saímos e ele disse que precisava voltar. Quando perguntei o motivo, ele disse que havia ficado sem espaço para anotar todas as infrações, ele havia preenchido a parte da frente e escrito uma página inteira na parte de trás. Com gentileza e timidez, perguntei: bem, quanto isso vai custar agora? Ele coçou a cabeça e disse: cerca de 20 a 30 mil pelo que estou vendo, mas provavelmente será mais caro, pois essa casa nunca foi licenciada para ser dividida em apartamentos. Eu lhe agradeci e ele voltaria com o inspetor do condado. Estávamos fora quando isso aconteceu, embora eu tenha pedido que ele me enviasse uma cópia da lista de violações para o meu novo endereço. Assim, nos mudamos no final de agosto, mas recebia as atualizações de Rose. Como ele era o proprietário atual, devia todas as multas vigentes e ninguém novo poderia se mudar para os apartamentos vazios até que tudo estivesse em ordem. Como 3 dos 4 apartamentos estavam vazios, ele estava perdendo 4.500 em potencial de aluguel. Ele devolveu a propriedade à sua mãe e teve que declarar falência. Agora, aqui está a outra coisa. Toda vez que um inquilino antigo saía e um novo entrava, uma inspeção deveria ser feita. Agora que todo o ônus financeiro recaía sobre ela, eles examinaram os registros e descobriram que ela havia sido multada em $750 por cada vez que descumpria essa regra. No final do ano, Rose havia se mudado e o local estava sofrendo uma hemorragia de dinheiro. Eu me sentei, orgulhoso do que havia feito, e deixei para lá. Haha, não, que se dane isso. Eu ainda não estava nem perto de terminar. Senti que havia destruído Jay, mas meu verdadeiro alvo sempre foi a mãe dele.
Fiquei sabendo que ela tinha 8 propriedades em 3 cidades do meu condado. Fui a cada uma delas, conversei com os inquilinos e disse que era um inquilino preocupado de outra propriedade e perguntei se eles tinham algum problema com seus apartamentos. Todas as pessoas a quem perguntei descreveram o apartamento em níveis muito ruins e intoleráveis e que a mãe era efetivamente uma proprietária. Ela ignorava os problemas, a menos que alguém entrasse em litígio, fosse ameaçado de chamar um inspetor ou, na maioria das vezes, as pessoas se mudassem. Ela recusava o depósito e o investia em reparos cosméticos para que o apartamento parecesse bem mobiliado. As pessoas raramente se defendiam porque ela sabia que os ocupantes eram de minorias de classe alta e baixa. Então, como pessoa preocupada que era, procurei o inspetor das outras 2 cidades e pedi que fosse feita uma inspeção com pelo menos um inquilino, se não mais, que estivesse esperando o inspetor quando ele chegasse. Acontece que ela enfrentava praticamente as mesmas infrações em todos os apartamentos que possuía. Na verdade, ela tinha 12 apartamentos, mas inicialmente eu só sabia dos que ela possuía. Na verdade, ela tinha 12 apartamentos, mas inicialmente eu só sabia dos que ficavam no meu município. As propriedades restantes do município vizinho receberam um aviso misterioso para realizar uma inspeção surpresa. Pelo que sei, a mãe de Jazz estava no ramo de proprietários há cerca de 35 a 40 anos. Isso desmoronou rapidamente. Como nos mudamos literalmente um quarteirão abaixo do antigo, 54, vi Jay perder sua principal fonte de renda e ter que declarar falência, mas também vi que sua mãe estava tentando desesperadamente encontrar um comprador para todos os apartamentos para poder pagar as multas. Fiquei sabendo 2 anos depois, 2014, que ela também teve que declarar falência. Jay e a mãe dele acamparam em frente ao nosso próximo apartamento 2 dias em outubro de 2013, antes de ela declarar falência, acho que para gritar comigo ou com a Kate. Então liguei para a polícia e disse que havia pessoas estranhas paradas em uma zona proibida de estacionar e que ficavam olhando para o 2º andar. Uma viatura passou e disse para eles irem embora. Sei que deveria ter usado os 2 meses que passei monitorando tudo para encontrar um novo emprego, mas essa foi a única vez em que quis prejudicar uma pessoa onde ela mais se machucava, a carteira. Acho que consegui transmitir meu ponto de vista. Nada disso teria acontecido se você tivesse consertado o teto antes que ele desabasse, Jay. TLDR, tive alguns proprietários de apartamentos, eles me empurraram para um ponto em que eu me arrebentei, então fiquei um pouco louco e levei o proprietário e sua mãe à falência. Edit, fiz algumas edições para fins de esclarecimento, mas gostaria de agradecer a todos vocês. Nunca esperei que algo que publiquei recebesse nada além de algumas centenas de curtidas. Sou especialmente grato por aqueles que me deram prêmios, muito obrigado. Gostaria de esclarecer algumas coisas sobre as quais as pessoas frequentemente deixam comentários. Sempre me ensinaram a usar a inteligência em vez do confronto físico. O que ela me disse foi um soco forte, e eu já estava em estado de choque por ter segurado a mão da minha mãe quando ela deu o último suspiro. Pedi para escrever um elogio fúnebre e criar 2 quadros de recordações. Eu já estava no piloto automático quando ela disse o que disse e a maneira como reagi foi mais por dissociação do que por qualquer outra coisa. Se fosse depois da cerimônia, eu poderia ter dado um soco nela até que ela não conseguisse se levantar, e então eu continuaria a bater nela até que alguém me tirasse de lá. Ela me lembrou muito a professora Umbridge, de Harry Potter, tanto em seus trejeitos quanto em sua atitude. Por que não saí de casa quando eles acamparam em frente ao meu novo endereço? 2 motivos. O primeiro é que a força total da minha vingança ainda não havia se manifestado completamente. Segundo, porque eu esperava que o policial a multasse. Se ele o fizesse, seria um pouco menos de dinheiro que ela teria e ela saberia que eu era o responsável. Eles sabiam que tinha sido eu? Sim, sabiam. Liguei para Jay para pedir o depósito de volta depois que os 90 dias acabaram. Você precisa dar 90 dias para o locador lhe pagar. Mas eu sabia que ele não faria isso. Quando saímos, percorri todos os cômodos e tirei fotos de todos os ângulos. Eu também tinha um amigo, Justin, que fez o mesmo com sua câmera. Como um bom inquilino, também pedi que o inspetor tirasse fotos para mostrar que não havíamos causado nenhum dano significativo. Quando Jay me disse que havíamos bagunçado as paredes e que a madeira estava empenada, respondi, não foi isso que o inspetor que chamei disse. Ele desligou imediatamente e me bloqueou. Perdi o depósito, mas ainda assim valeu muito a pena.
Em uma nota não relacionada e muito mais mesquinha, antes de me mudar, eu ia para o gramado da frente, onde ele havia colocado a placa dizendo que havia um apartamento aberto, do Tom e da Ana, e anotava seu número de telefone. Todas as noites, eu usava um marcador para alterar os 2 últimos números. A modificação era perceptível se você passasse por ali durante o dia, mas como eu tinha o mesmo marcador e a mesma cor, se você passasse de carro, não conseguiria perceber. A cada poucos dias, a placa era substituída e, na manhã seguinte, o número modificado estava de volta. Mesmo depois que saímos, Jay ainda não estava levando a sério a regra. Não é possível alugar até que o prédio esteja em conformidade com as normas e, portanto, continuava colocando as placas. Como eu ainda estava em modo de vingança e morava no mesmo quarteirão, comecei não apenas a mudar o número, mas também a imprimir placas com os dizeres "Você não quer morar aqui. Confie em mim." Assinado, seu inquilino amigável da vizinhança. Isso durou até que ele retirou a placa definitivamente por volta de novembro? Sei que já é tarde, mas se você se encontrar nessas condições, procure as leis de inquilinato em seu estado e use a lei a seu favor. Mesmo que isso seja apenas incômodo para eles, já é um passo na direção certa. É ainda melhor se você puder encontrar outros inquilinos que estejam lidando com problemas semelhantes. Os proprietários de favelas se safam com essas coisas muitas vezes e o fazem porque acreditam que as pessoas não conhecem seus direitos. Foi o que aconteceu comigo no início, mas dediquei um tempo para pesquisar e estudar a lei. Quando escrevi o obituário de meu pai, não mencionei minha mãe e expus seus anos de abuso e negligência. Meu pai morreu em 1º de dezembro de 2022. Ele morou comigo por pouco tempo antes de falecer, depois de um longo período de doença crônica nos últimos 15 anos ou mais. Com o declínio de sua saúde, ele passou a depender mais de minha mãe para fazer as coisas. Antes disso, ela nunca foi uma boa pessoa e se aproveitou totalmente da deficiência e dos problemas de mobilidade dele à medida que ele declinava. Durante anos, ela alegou estar separada e divorciada, conversando com outros homens na internet. Ela afirmou muitas vezes que iria se mudar e se casar com outra pessoa. Além disso, ela se aproveitou dele financeiramente. Tentamos todas as vias legais que pudemos encontrar para expulsá-la, prendê-la ou forçá-la a sair, mas essas tentativas foram recebidas com respostas de que era uma questão civil e que não havia nada que pudesse ser feito. Ele me tornou adorável e me adicionou a todas as suas contas. Essa é uma pequena parte do abuso que ela sofreu, mas prometo que suas ações não foram menos do que negligentes e exploradoras. Tentei por anos fazer com que meu pai viesse morar comigo, mas ele não queria deixar a casa que tanto trabalhou para pagar. Eu o levei para casa com cuidados paliativos no dia seguinte ao dia de ação de graças e me certifiquei de que seus últimos dias fossem os melhores possíveis. Depois de me reunir com a funerária para realizar seus últimos desejos, fui informado de que era necessário o consentimento da minha mãe para que eu pudesse cremá-lo. Não foi nenhuma surpresa ela ter me dito inicialmente que não e só ter concordado depois que eu permiti que ela ficasse com os benefícios de sobrevivência do seguro social, que seriam dela de qualquer forma. Escrevi o obituário dele e a deixei de fora. Não havia uma única palavra ou menção de que ele havia se casado ou tido uma esposa. Eu não achava que ela merecia ser reconhecida ou vista como uma viúva em luto quando ela passou o casamento deles como uma esposa e pessoa de merda. Ela perdeu a cabeça e houve muitas perguntas de amigos e familiares. Passei anos fazendo terapia para lidar com o abuso narcisista materno e acredito que, se ela não queria que eu falasse sobre isso, não deveria ter feito isso. Quando as pessoas perguntavam sobre isso, eu era sincera sobre os anos de abuso que meu pai e eu sofremos por parte dela. Eu arruinei completamente a imagem pública e o complexo de vítima que ela passou anos criando. Talvez eu seja o vilão e a babaca nesse cenário, mas faria tudo de novo em um piscar de olhos. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!